é um pouco mais sistemático, né, do que os demais cultos, mas é importante nós sempre estarmos entendendo da palavra do Senhor. Peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo também 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposados, diz o Senhor. Mas este é o concerto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu lhe serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém mais ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o pequeno até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém, irmãos? Graças a Deus. Hoje nós iremos estudar sobre o Novo Testamento. A gente já leu aqui sobre a Antiga Aliança, mas hoje nós iremos estudar sobre o Novo Testamento. Necessário dizer que Deus fez sempre alianças, sempre fez pactos com vários homens e com povos durante a história. Deus fez uma aliança com Noé. Assim que Noé saiu da arca, ele fez uma aliança tendo como símbolo o arco, né? Que as pessoas chamam de arco-íris. Mas é o arco que acontece desde que haja chuva, para lembrar, para que nunca mais o mundo se acabe em água. Essa foi a aliança que Deus fez com Noé. Logo depois, Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança era necessário que o homem macho, depois de 8 dias, se circuncidasse. E depois desse pacto, foi renovado com Isaac e com Jacó, com a promessa que ele seria uma grande nação. Depois de 400 anos que os filhos de Jacó entraram no Egito e foram libertos pelo poder de Deus, pela mão de Moisés, chegando no Monte Sinai, Deus fez o primeiro pacto não com uma pessoa, mas sim com uma nação, a nação de Israel, a nação das 12 tribos de Israel, no Monte Sinai, junto tendo o mediador Moisés. Esse é chamado o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, ou Antigo Concerto, ou ainda o Antigo Pacto. Esse Antigo Pacto, ele tinha alguns símbolos. Uma aliança, irmãos, um pacto, mesmo humano ou divino, ele tem símbolos. Quando nós nos casamos, tem um símbolo, e são dois. Um é a certidão de casamento, que nem todo mundo vê, apenas as autoridades, e o outro é o nosso anel de aliança. É um símbolo ao qual nós mostramos para as pessoas que nós somos casados. Esse é o símbolo. Ali é a simbologia de algo que já é concreto. Aqui é apenas um símbolo, mas tem que ser vivido na sua concretude, de uma forma correta, e a simbologia é esse anel de aliança. E Deus também, quando faz um pacto com o seu povo, ele também faz símbolos. E os símbolos do Antigo Testamento, havia algumas festas, havia circuncisão, havia as 2 taubas, onde havia os 10 mandamentos, havia a Arca da Aliança, havia o tabernáculo,
e havia a ordem sacerdotal, tudo aquilo era símbolos do antigo pacto que Deus tinha com o povo de Israel. E aquele pacto, ele era restrito. Ele era um pacto exclusivo. Era um pacto entre Deus e as 12 tribos de Israel e os seus descendentes. Não era um pacto abrangente. Não adiantava nada a gente dar uma digerido e querer participar daquilo. Não dava certo. Era com eles. Era entre Deus e o povo de Israel em sua misericórdia. Porque eles não eram os maiores, não eram os mais fortes, não eram os mais inteligentes, mas era o menor povo, mas mesmo assim Deus o tinha escolhido para a sua glória. Porém, como eu acabei de ler, Deus sabia que esse povo um dia iria invalidar esse antigo pacto e seria necessário um novo pacto, um novo testamento, uma nova aliança. E Deus prometeu essa nova aliança mais abrangente para o povo de Israel, mas também para todos aqueles que quisessem ter uma aliança com Deus. Eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos que vós, de outro tempo, éreis gentios na carne, chamado em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelos homens. O que Paulo quer dizer? Que os judeus, os israelitas, chamavam as pessoas que não tinham pacto com Deus de incircuncisos. Ou seja, olha, vocês não têm a marca da aliança. A marca da aliança era tirar a fimose. Era tirar a fimose da criança quando ela era pequena. Na época, as pessoas não faziam isso, a não ser os judeus e alguns povos mais afastados. Então, olha, vocês não têm a marca da aliança. Só que Paulo falava que essa aliança era na carne. Era baseada na navalha. Só que agora Paulo diz? Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, quando havia o antigo concerto ainda existindo, não tinha esperança para os gentios. Os gentios, eles não tinham promessa. Aquelas promessas que nós lemos lá em Deuteronômio 29, Deuteronômio 30, é para o povo de Israel. Não é para você. Bendito será o saíres, bendito será entrares. Vós perseguireis, perseguirei a 100, e 100 perseguireis a 1000. Bendito será o fruto da sua sementeira, bendito será o fruto da amada da sua esposa. Todas essas bênçãos, vós sereis por cabeça e não por cauda, era para o povo de Israel. Não era para os demais povos. Não era para os gregos, não era para os romanos, não era para os lídios, não era para nenhum povo, apenas para o povo de Israel. Eram sem Deus no mundo, tanto que eles não faziam questão de pregar a palavra de Deus, porque eles sabiam que a aliança era com eles. E até hoje o povo judeu é um povo muito respeitoso. Onde quer que eles estão, em qualquer lugar do mundo, eles não fazem questão de fazer um programa de proselitismo, de evangelização, para ganhar outras pessoas para o judaísmo. Eles ficam na deles. Eles abrem as sinagogas dele e aos sábados eles vão lá e acabou. Acabou, eles não estão preocupados em fazer... Você não vê um judeu entregando folheto, você não vê programa de rabino ensinando o Torá para as pessoas se converterem. Eles não têm essa preocupação, porque eles sabem que a aliança é com eles. Só que Jesus, Deus e o Espírito Santo quer salvar todos os homens. E por ter essa preocupação de querer todos os homens, e não apenas o povo de Israel, que, para falar a verdade, até invalidou o Antigo Testamento que ele tinha feito, ele quis fazer um novo testamento. Esse testamento foi feito pelo sangue de Cristo, como diz Paulo. Mas, porém agora, em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, derribando o muro da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um novo corpo, matando com ele as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estavais longe, e aos que estavam perto, porque ele e ambos temos acessos ao Pai e o mesmo Espírito. Assim já vós não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, acabou a separação. Aleluia. Antigamente nós fôssemos para o templo judeu, e se ele for reedificado lá em Jerusalém, tem um lugar chamado o Átrio dos Gentios. O Átrio dos Gentios é um lugar cheio de colunas, aonde os gentios poderiam chegar. Eles poderiam ver mais ou menos como que era o templo. Quem fez isso foi Salomão. Só que eles não poderiam ver a pia, eles não poderiam ver o altar do holocausto, eles não poderiam ver nem a porta do santuário, não viam nada. Não via a mesa da proposição, eles não viam absolutamente nada. Eles ficavam num cantinho e tinha um muro que separava. Ou seja, o lugar de vocês aí fora. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele fez uma nova aliança, através do seu sangue. Essa nova aliança, simbolicamente, simboliza pelo véu do templo que se rasgou, porque deu acesso a todo homem se chegar a Deus. Porque o templo daquela época é um símbolo também da presença de Deus. O que Jesus quis dizer, o que Deus quis dizer ao se romper o véu que separava o lugar santo do santo era o seguinte: agora toda e qualquer pessoa tem acesso direto à minha santidade. Agora é um novo pacto. Agora é um novo testamento. Esse muro que separa os judeus dos gentios vai ser derribado, e todo aquele que quer se chegar a mim se chegará. E isso foi a preço de sangue. Não foi grátis. Não foi de forma fácil. Em Hebreus capítulo 9, versículo 20 e 23 diz assim, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Isso fez Moisés. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento de pecado. Ou seja, mesmo no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, quando foi necessário firmar aquele pacto, tinha muitos símbolos, mas foi necessário algo para firmar aquele pacto. E foi necessário matar o sangue de um cordeiro e jogar sobre o povo e jogar sobre as coisas sagradas do templo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão é comprar um escravo. Então ali era um símbolo que Deus estava tendo uma aliança com o seu povo, comprando eles da escravidão do Egito, para que agora fossem dele. Que fossem dele, esse era o sangue. E por isso foi, mas era apenas um símbolo. Porque depois o próprio Deus derramou o seu sangue para que houvesse um novo testamento. Nós temos aqui, irmãos, toda a Santa Ceia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: tomai e bebei. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Assim como o antigo pacto, ele foi baseado em derramamento de sangue de um cordeiro, de um animal.
afirmar aquela promessa, o nosso testamento hoje, que dá acesso a todo homem, a toda mulher, de qualquer nação, língua, país e origem, foi pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. O Novo Testamento hoje, ele é baseado totalmente no sangue de Jesus e não mais no sangue de touros, não mais no sangue de bois, no sangue de carneiros, no sangue de bodes, mas no sangue do próprio Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor queria salvar toda a humanidade. Glória a Deus. O Senhor não queria mais cobrir os pecados. O Senhor não queria mais símbolos para perdão de pecados. Porque, como disse o escritor também os Hebreus, na verdade, era uma comemoração do pecado que eles faziam. Toda a Páscoa, todo dia da expiação, na verdade, já estava se tornando a festividade do pecado. Essa era a verdade. Porque todo mundo se reunia, saía dos seus lares, aí pegavam 2 bodes, um bode era sacrificado e o outro era lançado, todos os pecados, e jogado no deserto, mas todo ano fazendo aquilo, estava vendo já uma festividade, a festividade do pecado. Mas Jesus morreu uma só vez, um sacrifício perfeito, para que não houvesse mais comemoração dos pecados. Não houvesse mais isso. E pelo seu sangue, ele purificou todas as coisas. E diz assim: e era necessário, portanto, que as figuras, os símbolos passados, que estão no céu, fossem purificados com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Então tudo que havia no Antigo Testamento era simbolismo. Um dia, a morte de cordeiros, haveria um cordeiro, mas seria o cordeiro de Deus, seria Jesus Cristo. Um dia, haveria um templo, mas o templo era o próprio corpo de Jesus. Um dia haveria um sumo sacerdote, mas esse sumo sacerdote era da ordem de Melquisedeque, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Só que há algumas diferenças entre o antigo pacto e o novo pacto. Porque o sacerdote do Antigo Testamento, a mesmo Arão, ele trabalhava aqui na terra. Ele trabalhava neste tabernáculo. Mas o nosso sumo sacerdote está no céu. Glória a Deus. O sangue que antigamente era derramado era de bichos. E obviamente não perdoava pecado, cobria pecados. Mas o sangue do Novo Testamento é o sangue do próprio Deus. É o sangue do próprio Deus. Antes o acesso a Deus era restrito a um povo. E hoje é para todo aquele que nele crê. Porque a antiga aliança foi necessário que ela fosse quebrada. Era necessário que viesse algo melhor. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim: mas agora ele, Jesus, obteve ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de uma aliança superior, ao qual está firmada sobre promessas superiores. Nós estamos, irmãos, num novo pacto com Deus, mas num pacto muito melhor. O Antigo Testamento, o Testamento, os irmãos sabem que é necessário ter alguma declaração. Quando você casa, você declara que você vai ser fiel à sua esposa, vai amar, vai respeitá-la na saúde e na pobreza, na riqueza, tudo aquilo, né? E se alguém quebrar isso, aquele casamento já fica inválido, né? Já não é um casamento pleno. De repente o homem é bonito, vai ficar feio, a mulher separa. Não vale, né? É rico, fica pobre, a mulher vai embora. Ou também ao contrário, você casa com a princesa e ela vira um sapo, né? E você joga ela para fora, também não vale. São coisas que invalidam, mas você faz uma declaração e, cumprindo aquilo, você recebe todas as coisas ao quais
os benefícios daquele pacto. Então Deus pediu algumas coisas para o povo de Israel e eles recebiam bênçãos materiais. Eles recebiam uma terra que manda leite e mel. Eles iam receber a bênção de não ser mortos pelos animais da terra. Eles teriam a bênção de estar de rio a rio. Eles teriam a bênção da prosperidade. Eles teriam a bênção de não haver as doenças que eles viram no Egito. Eles tiveram muitas bênçãos materiais. Mas eu acabei de ler que o Novo Testamento ele está firmado em melhores promessas. Aí você fala assim, meu Deus, existe algo melhor do que eu estar com minha pança cheia, com minha conta corrente cheia, cheio de saúde, cheio de bênção, cheio de prosperidade? Há algo melhor do que isso? A palavra do Senhor diz que sim. E é sobre essas promessas que o Novo Testamento está firmado. Eu quero ler aqui com os irmãos, em Colossenses capítulo 2, o versículo 11, diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a da cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Também Colossenses diz assim, 1, versículo 13: o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, ele tem uma promessa ao qual o Antigo não foi capaz de fazer, que é a remissão de pecados, que é o acesso a Deus, que é ter uma nova vida com Deus, que é realmente não apenas baseado em ordenanças, em ordens, faça e viva, mas é viva e faça. Porque era assim, se fizer está vivo, se não fizer está morto. O que pede a palavra de Deus, viva e faça. Primeiro viva e creia que Deus irá te aperfeiçoar para você fazer. O Antigo Testamento não tinha esse poder. O Antigo Pacto não tinha o poder de perdoar pecados, mas o Novo Pacto tem esse poder. O Antigo Pacto nunca prometeu que Deus iria estar no coração dos homens. A Antiga Aliança nunca prometeu que o Espírito Santo de Deus iria cear juntamente com os homens. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele pode dizer que aquele que cresce nele, o Pai iria cear com ele, e ele cearia com o Pai, e faria morada dentro dele, um rio sairia do corpo dele para a vida eterna. O Antigo Testamento não pôde fazer essa promessa. Pôde prometer dinheiro, Deus pôde prometer para eles dinheiro, casas, terras, mulheres, filhos, rebanhos, mas não pôde prometer o perdão de pecados, não pôde prometer uma vida com Deus para a vida deles. Porque o sangue de animais e as ordenanças não podem fazer isso. Apenas o poder do Espírito Santo e o poder do sangue de Jesus que pode fazer isso. Por isso que o Novo Testamento ele é baseado em melhores promessas. No Antigo Testamento você não lê assim: não se turbe os vossos corações, credes em Deus,
credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou nos preparar lugar. Isso não está nos 5 livros de Moisés. Isso não está nos Salmos. Isso não está nos Provérbios de Salomão. Isso não está nos livros de Jeremias, de Isaías, dos profetas. Apenas o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, pode prometer a vida eterna. O Novo Testamento ele é superior porque ele é baseado em coisas eternas. Porque foi derramado o sangue de Jesus. Glória a Deus. Foi derramado o sangue de Deus. O sangue de quem não morre. A palavra de Deus diz assim, que o sangue de Abel até hoje clama por vingança. Mas também diz que o sangue de Jesus fala mais alto. Glória a Deus. Fala mais alto que o de Abel. Se o de Abel até hoje clama, até hoje, 6.000 anos, Deus ouve o sangue de Abel pedindo a vingança da morte do irmão dele, que não teve. Deus não vingou a morte de Abel. E até hoje, o sangue de Abel clama por vingança. Mata o meu irmão, ele me matou. Eu não posso, mas o Senhor pode. E Deus não matou Caim. Amaldiçoou ele morreu de causas naturais. Se não morreu de causas naturais, morreu no dilúvio. Mas acho que ele morreu de causas naturais. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Dizendo assim, perdoa. Aleluia. Tenha misericórdia, Glória a Deus. justifica-os, reconcilia-os, faça-os ser uma nova criatura, purifica-os de todo o pecado. O sangue de Jesus fala mais alto ainda que o sangue de Abel. O sangue de Abel pede vingança pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela sua injustiça. Mas Deus derramou o seu sangue na cruz e diz, eu te perdoo, meu filho, eu te faço uma nova criatura, eu te faço ser você, meu filho. Antes você era gentil, antes você não era povo, mas hoje você é povo de Deus. Você foi adotado na minha família. Nós estamos, irmãos, num Novo Testamento muito mais abençoado. O novo pacto que o Senhor Deus fez não prometeu riquezas, não prometeu que nós teríamos casas, não prometeu que nós teríamos campos, rebanhos, ouro, prata, bronze. Não prometeu nada disso. Mas quem pode prometer a vida eterna? Quem pode prometer o perdão de pecados? Quem pode prometer uma cura divina? Aleluia. Quem pode prometer o Deus habitar dentro do seu coração? Glória a Deus. Aleluia. Nenhuma religião pode fazer isso. Nenhum profeta pode fazer isso. Moisés não pôde fazer isso. Mas Jesus pôde. E pelo seu sangue ele nos fez esse Novo Testamento. E hoje em dia, irmãos, muitas vezes tem gente querendo costurar o véu. O véu foi rasgado, mas há muitos que querem costurar o véu. Infelizmente já há igrejas que fazem tudo o que fazia o Antigo Testamento. Guarda o sábado, guarda as festas judaicas. Tocam o chofar dentro das igrejas. Tem candelabros, aquelas lâmpadas, que era o símbolo, que é a luz de Cristo. Eles põem de novo aquele candelabro. Cada vez que fazemos isso, nós dizemos, olha, eu não aceito a nova aliança, eu quero a velha. Ele diz o seguinte, olha, o céu deve ser muito bonito. Deve ser maravilhoso ter o Espírito Santo dentro do coração. Deve ser muito bonito ter Deus ceando na minha casa e eu ceando justamente com Deus. Deve ser muito bonito ter os perdão dos pecados para todo sempre. Só que eu quero casa. Eu quero carro, eu quero campo, eu quero bênção terrena. É isso que muitos dizem. Não aceita as melhores e superiores promessas. Mas hoje, irmão, nós fomos expostos ao Novo Testamento de Jesus Cristo. Hoje eu posso chegar até Deus. Eu estava longe de Jesus. Até 2000 anos atrás, antes da morte do meu Deus na cruz do Monte Caveira, eu podia fazer o que for. Eu podia cortar parte do meu corpo e circuncidar. Eu poderia matar 200.000 cordeiros.
eu poderia ir para todas as festas das Páscoas que tivesse em Jerusalém. Eu nunca ia ser povo de Deus. Mas pelo sangue do meu Senhor Jesus Cristo, Ele fez um novo pacto. Não só com o povo judeu. Porque como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Que antigamente não adiantava. Eu podia crer. Lembra de Cornélio, o centurião? Ele dava esmola, ele ajudava a sinagoga, ele fazia de tudo, ele era temente a Deus, ele orava, ele jejuava. Mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, ele não ia para o céu. Foi necessário Jesus morrer na cruz, despertar Pedro, o anjo, para pregar o Evangelho e Cornélio chegar ao céu. Mas se Jesus tivesse morrido na cruz, tudo seria bom e Cornélio ia para o inferno com todas as suas esmolas e boas obras. Mas hoje, é só você abrir o seu coração. É só você crer no Evangelho de Cristo. E o Novo Testamento estará sendo feito na sua vida. Um testamento não mais baseado em promessas da carne, em promessas terrestres, mas em promessas superiores e celestiais. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.